A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Provérbios 13, verso de número 12, que vai nos dizer assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quantos homens e mulheres de Deus entraram aqui no tempo da espera. O tempo da espera, irmãos, é um tempo que, humanamente falando, nos castiga muito. Muitas vezes, até o nosso emocional, ele acaba sendo atingido quando nós estamos no tempo da espera. O físico sente, o emocional sente, o espiritual acaba sentindo. Por quê, irmãos? Porque nós não vemos o cumprimento daquilo que nós estamos aguardando acontecer. Muitas vezes Deus te entrega sonhos e projetos, mas quando você olha humanamente falando, você vê que parece que está tardando. Você vê que parece que nada vai acontecer, que a história não vai mudar. E isso começa a te abater, como diz a palavra do Senhor, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando você cria uma esperança, uma expectativa de algo, de uma mudança, segundo uma palavra que você recebeu, mas nada acontece. Tem pessoas que receberam de Deus uma promessa, uma direção, mas hoje quando você olha para a sua vida, você diz assim: tudo é contrário humanamente falando. Eu estou vendo o tempo passar e nada acontecer. Eu estou frustrada, eu estou frustrado. Realmente eu estou sentindo que o meu coração está doente. Essa palavra é para você. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus não perdeu o controle de nada. Eu sei que Deus tem um tempo determinado para cumprir a palavra dele. Eu sei que a esperança adiada, ela está adoecendo o seu coração, mas Deus me trouxe aqui para lhe falar que ele tem um tempo para tirar você deste tempo de dor, de sofrimento, de angústia, de frustração, onde parece que nada vai mudar. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão vivendo cenários que parecem que não vai mudar, que estão vivendo frustrações que parecem que rabaia, candarás, turibiandaraia, você nunca vai sair delas. Mas hoje Deus diz para você: eu estou te preparando porque eu tenho um tempo determinado para fazer a minha palavra acontecer na sua vida. Declare comigo: meu Deus tem um tempo determinado para todas as coisas e ele não perde o controle de nada. O meu Deus tem um tempo determinado para todas as coisas e ele não perde o controle de nada. Vamos ver muitos exemplos na Bíblia de pessoas que ficaram frustradas por causa do tempo, mas depois viram o cumprimento da palavra de Deus acontecendo. A exemplo de Abraão. Chegou um tempo na história de Abraão em que o coração dele estava doente, porque a esperança dele estava adiada e ele pensou: não vou ter herdeiros. Ou seja, não tem a probabilidade da promessa de Deus de herdeiro se cumprir na minha vida. Talvez você está nesse momento exatamente como Abraão, dizendo: não tem a possibilidade da promessa de Deus acontecer. Irmã, eu sou portador de uma grande promessa, mas humanamente falando, tudo é contrário. Declare comigo: mesmo tudo sendo contrário, o meu Deus faz o propósito dele acontecer segundo a vontade dele. Mesmo tudo sendo contrário, meu Deus faz o propósito dele acontecer segundo a vontade dele. Tudo era contrário no cenário de Abraão, mas Deus cumpriu a palavra. O mesmo Deus que cumpriu a palavra no cenário dele, mesmo quando ele estava desesperançado, é o Deus que vai cumprir a palavra, vai cumprir a promessa, vai cumprir o que ele te falou, mesmo que tudo pareça perdido. Deus não esquece da promessa que ele nos faz, mas ele é fiel para cumprir a palavra dele. Ele é fiel para que os propósitos dele aconteçam segundo a vontade dele, porque a vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável, e tudo acontece no tempo dele. Quando você cria expectativa, quando você cria esperança e as coisas não acontecem como você pensou, e principalmente quando você tem um projeto e um plano de Deus, o seu coração fica muito angustiado e abatido. Tem pessoas que entraram aqui com o coração doente por causa do tempo da espera, por causa da frustração. Quando falamos de frustração, também lembramos de Pedro. A Bíblia diz que durante toda a noite ele lançou a rede, mas não apanhou nada.
E é muito difícil, irmãos, quando nós nos posicionamos, quando nós trabalhamos, quando nós nos esforçamos e as coisas não acontecem conforme aquilo que nós esperamos, ou seja, quando os resultados não chegam. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que você tem se esforçado, mas você não tem visto resultados, e isso está adoecendo o seu coração. Mas o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer que Ele é fiel e Ele vai tirar você dessa frustração. Chegou um momento em que Jesus se apresenta para Pedro e diz: Pedro, lança a rede. Lança a rede por quê? Porque agora vai ter milagre. Lança a rede por quê? Porque o coração da Raya Candará está recebendo uma cura. Hoje Deus está falando com pessoas aqui que o coração realmente estava doente. E Deus está dizendo: eu vou curar o teu coração porque eu tenho resposta para você. Declare comigo: meu Deus vai curar o meu coração, pois Ele vai trazer resposta para a minha vida. O meu Deus vai curar o meu coração, pois Ele vai trazer resposta para a minha vida. Irmãos, quando a palavra de Deus se cumpre na nossa história, quando os nossos planos acontecem, quando os sonhos começam a acontecer, quando milagres e vitórias chegam na nossa vida, é na nossa vida como árvore de vida. Tem pessoas aqui que estão realmente exaustas, frustradas, coração doente, mas daqui a pouco você vai ver Deus te revigorando, Deus te dando vida, Deus te dando alegria, Deus te dando ânimo de viver, porque o tempo da espera muitas vezes tira até o nosso ânimo de viver, irmãos. Tira até o nosso ânimo de buscarmos ao Senhor com mais intensidade. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que o tempo da espera tem roubado de você até mesmo a sua fé, mas Deus está dizendo: não deixe que este tempo faça com que você saia do meu propósito, mas viva os propósitos que eu tenho contigo. Viva cada desígnio, porque até com o tempo da espera eu te faço aprender. Irmãos, muitas vezes pensamos que a espera é um castigo, mas não é, é um aprendizado. Quando Deus, Ele te ensina a esperar, Ele te ensina também a depender e a confiar nele. E tem pessoas que a sua dependência e a sua confiança e a sua fé estão sendo provadas. Declare comigo: eu vou ser fiel, pois o meu Deus vai me aprovar nesta prova que eu estou passando. Eu vou ser fiel, pois o meu Deus vai me aprovar nessa prova que eu estou passando. Toda a frustração que você vive, toda a desesperança que você está vivendo é uma prova. É Deus provando a sua fé, é Deus moldando o seu caráter, é Deus te ensinando a andar por fé e não por vista, é Deus te ensinando a confiar nele. Hoje Deus diz para você confiar. Hoje Deus diz para você, é para você andar por fé. Hoje Deus diz para você: toda essa frustração, meu filho, toda esta frustração, minha filha, não é um castigo, mas sou eu te preparando para que você possa se esforçar, para que você possa fazer a sua parte, para que você possa ir além das suas expectativas, sabendo que você não anda por vista, mas você anda por fé. Irmãos, o tempo da desesperança nos ensina, mesmo que o nosso coração venha doer, o tempo da desesperança nos mostra que nós temos que servir a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Porque quando você serve a Deus independente do que você recebe, quando você serve a Deus independente da frustração, quando você serve a Deus independente da porta abrir, da cura chegar, da palavra de Deus acontecer na sua vida, você está mostrando que Deus está em primeiro lugar. E quando você mostra que Deus está em primeiro lugar, você está preparada, você está apto para viver as promessas de Deus na sua vida, porque Deus não vai lhe dar nada que você coloque no lugar dele. Ou seja, nada, irmãos, que tome o lugar de Deus na nossa vida, Ele vai nos entregar. Então, primeiramente, Ele quer tirar o nosso coração de algumas situações, de alguns milagres, de algumas vitórias, e Ele quer que a gente coloque o coração inteiramente nele. E se preciso for para isso acontecer, irmãos, Ele vai permitir a desesperança, Ele vai permitir a frustração, Ele vai permitir os dias passarem e o cenário ser contrário, para ver se você vai confiar na palavra dele, para ver se você vai amar realmente a Ele acima de todas as coisas, ou se você só está servindo a Ele por causa da promessa.
Nesses momentos em que a nossa fé é provada, irmãos, nós precisamos nos posicionar. Declare comigo: eu vou me posicionar, porque a minha fé está sendo provada e eu vou ser aprovada. Eu vou me posicionar, porque a minha fé está sendo provada e eu vou ser aprovado. Deus não chamou você, meu irmão e minha irmã, para ficar com o coração doente, de desesperança, de frustração e morrer no meio do caminho, não. Mas Ele te ensina até mesmo com as dores. Ele quer que você passe por tudo que você está passando. Ele quer mesmo que a esperança seja adiada. Por que Ele quer, irmão? Porque Ele quer te ensinar. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo que está acontecendo está cooperando para o teu bem. Tudo que está acontecendo é Deus trabalhando ao seu favor. É Deus trabalhando em você e por você. Mas, irmã, eu tô frustrada. Mas, irmão, eu tô desesperançado. Nada está fazendo sentido para mim. Mas Deus, Ele está provando a tua fé para ver onde está o teu amor, para ver onde está o teu tesouro. Ribiando candarabacandaraia. E são nesses momentos que nada faz sentido. São nesses momentos que o coração está doente. São nesses momentos que a gente já não acredita mais em nada, em que nós temos que escolher permanecer. Mas, irmã, não faz sentido permanecer. Irmã, não faz sentido orar. Irmã, não faz sentido buscar. Eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus, meu irmão e minha irmã. Mesmo que não faça sentido, permaneça. Mesmo que não faça sentido, continue, pois Deus vai honrar a sua fé. Deus vai fazer você se alegrar. E o desejo será cumprido e será árvore de vida. Você vai ter uma nova vida, uma nova história, uma alegria. Deus vai restaurar todas as áreas da sua vida. Deus vai restaurar o seu coração. Deus vai restituir na tua história. Mas você precisa se posicionar como alguém que serve a Deus independente do que aconteça. É isso que Deus está ensinando para pessoas que estão me ouvindo agora, a esperar. Deus está lhe ensinando a confiar mesmo quando tudo é contrário. Porque, irmãos, isso não é fé, você confiar no que você vê. Você confiar no que está dando certo. Você confiar quando Deus fala e a palavra se cumpre automaticamente. Isso não é fé, irmãos. Fé é quando tudo está contrário. Fé é quando você está desesperançado e seu coração está doente. Fé é quando você está frustrada e frustrado e diz: eu permaneço, eu continuo. Não sei como vai ser, não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio que Ele vai fazer algo. Eu creio que Deus vai restaurar, eu creio que Deus vai restituir. Alguém vai olhar para você e vai dizer: tá doido? Alguém vai olhar para você e vai dizer: tá doida? Mas Deus é fiel, mas Deus te vê, mas Deus não te abandona. Continue colocando a tua fé nele, pois Ele vai honrar você e vai tirar você dessa frustração. Depois de uma noite escura de frustração, tem uma pesca maravilhosa. Depois de você pensar que Deus não vai cumprir o propósito dele na sua vida, Ele te entrega a descendência como Ele prometeu. O que Deus falou, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Mas nós temos uma promessa, não nos isenta de passarmos pela prova, não nos isenta de passarmos pelo processo. Você está sendo moldada, você está sendo trabalhado pelo próprio Deus, e Ele está dizendo para você através dessa palavra: eu sou Deus que vou cumprir o que eu te prometi, mas antes eu estou trabalhando em você para que você me ame mais, diz o Senhor, do que a promessa. Porque você não pode amar mais a promessa do que a Deus. Você tem que amar mais o dono da promessa do que a promessa. Então, todo o processo que você está vivendo, toda a desesperança, toda a porta fechada, toda a escassez, tudo que parece que é contrário, toda a frustração, toda a dor, todo o sofrimento, Deus está lhe ensinando. Deus está lhe moldando, Deus está lhe lapidando para que você esteja apto, para que você esteja preparado, preparada, para os propósitos de Deus na sua vida. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Ou seja, quando você não vê as coisas acontecerem, realmente o coração adoece. Mas quando as coisas acontecem, você tem uma nova esperança. É como árvore de vida. Ou seja, Deus restaura você por completo. E é isso que Deus vai fazer com algumas pessoas que estão frustradas, que estão com o coração doente. Deus diz para você: eu tenho restauração, eu tenho restituição, eu estou trabalhando em você primeiro, para depois te entregar o que eu te prometi. Mas não desista, não pare. Grandes homens de Deus, irmãos, também foram frustrados na vida.
Mas tudo isso fez parte de um propósito de Deus para os ensinar a ter fé, para os ensinar a honrar a Deus em primeiro lugar. Então, tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, você está aprendendo. Deus está te ensinando. Deus está te moldando. Deus está te lapidando para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Declare comigo: meu Deus está me moldando e os propósitos dele vai acontecer na minha vida segundo a vontade dele. O meu Deus está me moldando e os propósitos de Deus vão acontecer na minha vida segundo a vontade dele. Não é castigo. O que você está pensando que é o castigo, como o tempo da espera, como você olhar e não ver saída, é Deus te ensinando, é Deus te preparando. Eu costumo dizer que ninguém amadurece sorrindo. A maturidade, ela chega, irmãos, quando o coração está doente. A maturidade, ela chega quando a desesperança bate na porta. A maturidade chega quando nós olhamos e pensamos: não tem saída, não tem porquê, não tem nem nexo, não tem nem porquê eu estar acreditando no que Deus falou. Mas você resolve permanecer, você resolve continuar dizendo: se Deus fizer, ele é Deus; se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E é aí que Deus trabalha em você. E é aí que Deus faz se cumprir a boa palavra dele na sua vida. E é aí que Deus te renova, te restaura, te liberta, te cura e transforma a sua história por completo. Então lembre-se sempre: o tempo da espera, o tempo em que Deus está permitindo a desesperança na sua vida, é Deus te moldando, é Deus te lapidando, é Deus trabalhando em você para que você possa estar preparado e preparada para receber o que ele tem para você, para a sua vida. Não se preocupe, o nosso Deus vai te fazer viver o desejo cumprido, que é a árvore de vida. Mas enquanto isso não acontece, adore a Deus independente das circunstâncias, porque ele está provando a sua fé. Lembre-se: o coração doente não é para a morte, a frustração não é para a morte, mas é Deus provando a sua fé. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Te agradecermos, Pai, até por aquilo que nós não entendemos, que nós vivemos, nós passamos. Muitas vezes somos moldados, somos quebrados, somos frustrados, nosso coração adoece e não entendemos o porquê, meu Pai. Mas isso tudo é o Senhor trabalhando em nós, meu Deus. Isso tudo é o Senhor nos moldando, nos ensinando a amar ao Senhor em primeiro lugar. Nos ensinando, Pai amado, que nós temos que amar mais ao dono da promessa do que a promessa. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor vai restaurar a vida do teu filho, da tua filha por completo. Mas primeiramente o Senhor está permitindo a frustração, o coração adoecer, as dores chegarem, Pai, para que eles venham ser moldados, lapidados, para que eles venham acreditar, meu Deus amado, andando segundo a fé e não por vista, porque tu és o Deus que honra a fé. E eu creio, Pai, que o Senhor vai honrar a fé do teu filho e da tua filha. Eu creio, meu Deus, que tu és o Deus de milagre, de resposta, que o Senhor muda o cenário, que o Senhor muda a história, que o Senhor muda a situação. E eu creio, Pai, que o Senhor vai mudar a situação do teu filho, o cenário, a história. Só basta eles continuarem na tua presença, crendo e perseverando, porque o Senhor não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo, Pai. A tua palavra diz que o Senhor faz a ferida e o Senhor mesmo a ata. E eu creio, Pai, que o Senhor vai atar feridas. Eu creio, Pai, que o Senhor vai curar pessoas, restaurar. Que o Senhor vai fazer pessoas verem, Pai, a tua palavra se cumprindo e o teu nome será glorificado. Eu creio que o tempo da espera, que o tempo da preparação, que o tempo da dor, do sofrimento, da desesperança não é para a morte, mas é para que os teus filhos estejam moldados, aptos e preparados para viverem a promessa, Pai, que será como árvore de vida na história dos teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigado, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor, que o Senhor venha curar,
libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus está preparando você. Deus está lhe moldando, está lhe lapidando, para que você possa estar apto, estar preparada para viver os propósitos dele na sua vida. Deus não vai permitir a frustração te matar. Deus não vai permitir com que o coração doente venha te matar, venha tirar os planos, os projetos que ele tem na sua vida, não. Ele está te ensinando com a desesperança. Ele está te ensinando com a frustração. Mas depois ele vai fazer a árvore de vida acontecer dentro de você. Ele vai trazer uma nova alegria, porque o desejo cumprido é árvore de vida. Ou seja, Deus não vai deixar você morrer, mas Deus vai te fazer frutificar, vai te fazer florescer e vai alegrar muito você. Tudo isso que você está passando é somente um propósito de Deus para te ensinar, para te lapidar e para que você aprenda a colocar a Deus sempre em primeiro lugar, amando sempre ao dono da promessa em primeiro lugar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare a mim, Deus está te preparando. Deus te abençoe.